Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e S. Tiviaco com as peças pretas. D4. Cavalo F6. C4. I6. Cavalo F3. B6. G3. Bispo B7. Bispo G2. Bispo I7. Cavalo C3. Cavalo A6. Roque curto. Roque curto. Bispo F4. Cavalo I4. Torre I1. D5. C. Captura em D5. E. Captura em D5. Torre C1. C5. D. Captura em C5. Bispo captura em C5. I3. Cavalo captura em C3. B. Captura em C3. Dama I7. Cavalo D4. Torre de A, D8. H4. Torre de F, I8. Bispo F1. Bispo A3. Torre C2. Cavalo C5. Cavalo B5. Cavalo I6. Bispo I5. Bispo C6. Cavalo captura em A3. Dama captura em A3. Dama G4. Dama A4. Dama captura em A4. Bispo captura em A4. Torre D2. Cavalo C5. Bispo D4. Torre C8. Torre B2. Torre C7. Torre B4. Bispo C2. C4. Cavalo D3. Bispo captura em D3. Bispo captura em D3. C. Captura em D5. Torre D7. Torre C1. Torre captura em D5. Torre A4. Torre D7. G4. H6. F3. Rei H7. Rei F2. Torre de I, I7. Torre A3. Bispo B5. Torre de A, C3. Torre D8. Rei G3. F6. F4. H5. G5. Rei G6. Torre B1. Torre D5. Torre C8. Bispo I8. Torre de B, C1. F5. Torre B8. Torre D6. Torre de C, C8. Torre de D, I6. Bispo I5. Rei F7. A avaliação passou a ser de 2.8. Esse foi um erro grave. O melhor lance era Bispo B5. Torre D8. Rei G6. Rei F2. Rei F7. I4. Rei G6. Bispo D6. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era Bispo D6. Torre D7. Torre captura em D7. Bispo captura em D7. I5. Bispo C6. Torre C8. Bispo I8. Torre A8. Bispo F7. Torre captura em A7. Torre I8. A3. Bispo D5. Rei I3. B5. Rei D4. Bispo G2. A avaliação passou a ser de 6.3. Esse lance foi um erro. O melhor lance era Bispo F7. I6. Torre captura em I6. A avaliação passou a ser de 8.6. Esse lance foi um erro. O melhor lance era Bispo C6. Bispo I5. A vantagem aumentou para 12.1. Esse foi um bom lance. Rei H7. A avaliação passou a ser de 99.8. Esse foi um erro grave. O melhor lance era Torre F6.
Torre captura em G7 cheque. A avaliação passou a ser de 99,8, esse foi um lance brilhante. Rei H8. Torre 7 cheque. Vitória das brancas. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.